crianças! Como vocês estão? Animados para a aula de hoje? Muito bem! Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de matemática. Eu sou a professora Márcia Cristina e o conteúdo de hoje é multiplicação. Isso mesmo, multiplicação. E para começarmos, vamos lembrá-los que vocês podem assistir às nossas aulas olha só. Eita, só um minutinho que eu passei demais. Deixa eu retornar aqui com vocês. Olha bem. Vamos ver. Pronto. Olha bem. Nós estamos aqui trabalhando com matemática e a disciplina vai ser a disciplina matemática e o conteúdo será multiplicação. Mas antes de começarmos, olha só o recadinho para que vocês fiquem ligados. Vocês podem assistir as nossas aulas pelo computador, pelo telefone e também pela TV. Isso mesmo. E vocês podem também acessar as aulas pelo canal do YouTube. Olha bem, se inscreve lá no Educa Recife. Todas as aulas vão ficar ali prontinhas para vocês. Se tiver qualquer dúvida, é só vocês acessarem. Assistirão todas sem perder nenhum detalhe, tá bom? Então hoje a nossa aula de matemática, olha aí, e eu vou aqui mostrar para vocês a nossa mesa, para que vocês me ajudem num probleminha. Vocês vão me ajudar? Posso contar? Uma coisa fácil, mas eu estou meio em dúvida, gostaria que vocês me ajudassem. Olha bem, vamos para a mesa. Aqui na mesa, nós temos alguns saquinhos. E esses saquinhos estão aqui representados com um número. Que numeral é esse? Isso, o numeral 5. Muito bem, porque aqui dentro eu estou com algumas tampinhas. Olha só, nós temos aqui 5 tampinhas no primeiro saco. Também temos 5 tampinhas no segundo saco. E aqui também eu tenho 5 tampinhas no terceiro saco. Então, eu tenho 5 tampinhas sendo repetidas 3 vezes. Aqui vocês irão observar, não vai ser a cor, é a quantidade de tampas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu gostaria que vocês me ajudassem no seguinte. Quantas tampinhas eu tenho aqui ao todo? Já sabem? Poderia me dizer? Vocês fizeram como para achar o resultado? Vocês saíram contando, foi assim? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tampinhas. Foi assim que vocês fizeram o cálculo? Não? Qual foi a outra forma que vocês fizeram? Vocês fizeram o quê? Uma multiplicação muito bem. Olha só, nós temos aqui a mesma quantidade sendo repetida. Quantas vezes? 3, isso mesmo. A quantidade 5 está sendo repetida 3 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, em vez de eu somar, porque pode ser, porque a multiplicação é a soma de parcelas iguais, ou seja, nós temos aqui, ó, uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas, é a soma de parcelas iguais, mas eu posso fazer, quando tiver a soma de parcelas iguais, ou seja, o mesmo número sendo repetido, ó, 5, 5, 5, 5 mais 5 mais 5, eu posso substituir por uma multiplicação. Isso. Então, quantas vezes o 5 está sendo repetida? 3 vezes. Então, eu posso calcular fazendo uma multiplicação.
3 vezes 5, vocês contaram aqui e deu quantas tampinhas? 15 tampinhas. 3 vezes o numeral 5 vai dar 15, para vocês perceberem que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, ou seja, o mesmo número está sendo repetido algumas vezes. Pode ser 2, 3, 4, 1, correto? Então, toda vez que eu tiver o mesmo número sendo repetido várias vezes, eu posso, em vez de somar, eu vou multiplicar, que é o assunto que nós estamos vendo hoje. Muito fácil, não é, minha gente? Vocês já acertaram de primeira, olha só. Então, o restante vai ser tranquilo da aula. Ótimo conteúdo para a gente hoje, não é verdade? Então, pensando nisso, nós vamos ver um próximo exemplo que é idêntico a esse. Modificamos apenas a quantidade de numerais. Olha só, olha o problema na tela. O problema diz o seguinte: Ana está juntando tampas de garrafas para montar jogo de damas para ela e suas amigas. Vamos calcular quantas tampas ela já juntou? Olha só, este problema é idêntico ao que fizemos aqui. Até os saquinhos, só que mudou a cor, né? E a quantidade de tampinhas. Inicialmente, nós tivemos aqui na mesa 5 tampinhas. Já a Ana, para fazer o jogo de damas, ela juntou quantas tampinhas em cada saquinho? Isso que vocês estão vendo aí, 7 tampas em cada saquinho. Olha só, teve um saquinho que ela colocou as tampinhas laranjas, no outro saquinho as verdes, na outra as vermelhas, e ela vai aí, ó, conseguir juntar para montar o jogo de damas para ela e para as amigas dela. E aí, pegando a dica que nós vimos lá agora no início da aula, esta situação problema é idêntico àquela, à primeira. Então, vamos ver? Observa aí. Olha os saquinhos, olha as tampinhas que Ana está juntando. Olha aí a quantidade. 7 tampinhas de laranjas, 7 vermelhas e 7 verdes. Pensando em como nós resolvemos a primeira situação, como é que nós iremos resolver essa? Será que eu preciso contar 7 mais 7 mais 7? É necessário fazer assim? Quando nós temos as parcelas iguais sendo repetidas, ou seja, a soma de parcelas iguais, eu posso fazer que operação, minha gente? Responde aí para mim. Isso! Multiplicação, corretíssimo. Então, qual é a multiplicação? Como é que eu vou fazer? Qual é o número que está sendo repetido? Você que está aí, responde para mim. Correto, número 7. E o número 7 está sendo repetido quantas vezes? 3, correto também. Então, eu vou fazer a multiplicação 3 vezes o 7. 3 vezes 7. Quanto é que vai dar aí, gente? Olha só. Opa, passou direto novamente. Vamos retornar. Vamos retornar. Olha só. Só um minutinho. Agora. Isso. A próxima tela. Agora chegou onde eu queria. Então, olha só. 3 vezes 7 é igual a quanto? 21. Se eu não quiser somar 7 mais 7 mais 7, eu vou multiplicar. 3 vezes 7, 21 tampinhas. Então, Ana já conseguiu juntar 21 tampinhas para o jogo de damas. Vamos ver a próxima tela? Olha bem agora esta situação problema. Miguel quer revestir a parede
com uma cerâmica decorada que ele compra por unidade. Isso mesmo, ele está comprando as pedrinhas da cerâmica por unidade. E ele está querendo revestir essa parede, porque ele não está gostando muito da parede que está aí. Então, vamos ajudá-lo. Olha só que ele já começou a colocar algumas cerâmicas. Vamos prestar atenção? Vamos ver no próximo exemplo. Olha bem, a pergunta é: quantas unidades de cerâmica ele deverá comprar? Ele já iniciou colocando aí. Olha bem, ele já colocou algumas cerâmicas em linha e colocou também na coluna, não foi isso? Vamos ver como é que nós podemos calcular. Olha bem, ele colocou quantas cerâmicas na linha? Isso, estão prestando atenção? 3 cerâmicas na linha. Vamos ver, seguindo? Olha só, na linha 3, olha ali o X mostrando, e na coluna, quantas cerâmicas ele colocou na coluna? Mais 3, não foi? Então, olha aí, o xizinho mostrando. E agora, para eu calcular quantas unidades de cerâmica ele deverá comprar, é só eu multiplicar a quantidade de cerâmicas que ele colocou na linha, que foram 3, e a quantidade de cerâmicas que ele colocou na coluna, que foram 3. Aí eu vou saber como a quantidade total das cerâmicas que ele irá precisar. Eu vou fazer uma multiplicação. 3 vezes 3, por quê? 3 cerâmicas na primeira linha, 3 cerâmicas na segunda linha, 3 cerâmicas na terceira linha. Então, 3 mais 3 mais 3 é 3 vezes 3, que dá um total de 9 cerâmicas. Isso mesmo. Nós não tínhamos o total igual das cerâmicas, então eu posso multiplicar a linha pela coluna, que eu também vou encontrar esse resultado, correto? Vamos para a próxima. Olha só agora. Ana usa morangos para fazer um copo de suco. Olha só, para fazer 6 copos de suco, quantos morangos ela irá usar? Olha só os copos de suco que a Ana está fazendo, pessoal. O primeiro já está ali, os morangos maravilhosos, belíssimos. Chega a dar vontade da gente comer, não é verdade? Mas ela resolveu fazer o suco de morango. Vocês gostam também de suco de morango? Eu gosto, viu? Olha só, então ela usou, para um copo, ela usou 5 morangos. Mas ele está querendo saber, para fazer 6 copos de suco, quantos morangos ela irá usar? Vamos tentar resolver? Vamos ver na próxima. Olha bem a nossa tabela. Nós temos aqui a quantidade de copos de suco e a quantidade de morangos. Para um copo de suco, ela usou quantos morangos, que já está aí pronto? 5. Agora pensa aí. Para 2 copos de suco, quantos morangos ela irá usar? Pensou? Confere. Isso, gente. 2 copos de suco, ela precisará de 10 morangos. Um copo, 5 morangos. 2 copos, 10 morangos. É 5 mais 5 é 2 vezes a quantidade de morangos. Vamos ver agora para 3 morangos. Olha só. 15. Corretíssimo. 3 vezes 5, 15 morangos. E para 4 copos? Olha só. 4 copos, 20, porque 4 vezes os 5 morangos vai dar um total de 20. E para 5 copos, olha bem, 5 copos, ela vai precisar de 25 morangos. 5 vezes os 5 morangos,
25. E para 6 copos, que é a situação que nós estamos procurando, 30 copos. Para 1 copo, ela precisou de 5 morangos. E para 6 copos, ela precisou de quantos morangos? Vamos ver? Olha a nossa resposta na próxima tela. 30 morangos. E ali a continha que nós fizemos. Olha lá, 1 copo, 1 vezes 5. 2 copos, 2 vezes 5. 2 é a quantidade de 2 vezes 5, porque é a quantidade de morangos. 2 vezes a quantidade de morangos para fazer 2 copos. E assim sucessivamente. 3 copos, 3 vezes 5, que é 15. 4 copos, 4 vezes 5 morangos, que são 20. 5 vezes 5, 25. E 6 vezes 5, 30. Então, para fazer os 6 copos, vamos ver aí a próxima. Ela tem, olha lá, todos os morangos que ela utilizou. Ana usará 30 morangos. Isso mesmo, a quantidade de morangos que ela irá precisar. Vamos seguindo. No próximo, nós estamos vendo aí que Gustavo vai a uma festa. Ah, que maravilha, hein? Espero que seja uma festa em família, porque vocês sabem que ainda estamos numa pandemia, não é? Com todos os cuidados. Ele vai a uma festa e não sabe o que vestir. Ele ganhou 3 camisas e 2 calças de sua mãe. De quantas formas diferentes ele pode se arrumar para a festa com essas roupas? Eita, nós podemos fazer aí uma combinação de roupas. E vamos ver como é que a gente pode fazer isso? Observa aí na próxima. Nós estamos vendo aí uma tabela onde temos as camisas, correto? E as calças que ele tem. E agora nós vamos combinar as roupas. Se eu pegar a primeira camisa, vamos primeiro completar a coluna com a calça verde que ele tenha. Olha só. A primeira camisa com a calça verde. Olha só, ele já montou um conjunto de roupas. Vamos ver agora com a calça verde e a camisa vermelha. Uma outra opção. Olha bem, gente, não é diferente? É uma segunda opção. Vamos ver a terceira com a camisa azul. Olha bem, a camisa azul com a calça verde. Só aí ele já tem 3 opções para usar, 3 opções diferentes. Nem vai precisar repetir os mesmos conjuntos de roupa. Agora a gente vai ver com a outra calça. Com a primeira camisa e agora a calça jeans dele. Olha só, não ficou diferente? Outra forma que ele tem para usar. Olha a próxima, com a camisa vermelha e a calça jeans. Olha bem, não é? Outra combinação, já temos aí 5 combinações. E agora, com a camisa azul e a calça jeans, olha bem. Gente, olha quantas opções com aquelas 2 calças e as 3 camisas que o garoto tem para ir à festa. Ele pode usar à vontade e não vai repetir o mesmo conjunto. Sempre tem uma peça diferente. Então, vamos ver como a gente pode resolver isso na multiplicação. Olha só. Eu tenho aí os conjuntos que ele montou, é só eu multiplicar a quantidade de calças, 2 vezes a quantidade de camisas. 2 vezes 3 é igual a 6. Ou eu posso inverter, eu posso primeiro pegar as camisas, que foram 3 vezes a quantidade de calças. 3 vezes 2 vai dar um total de 6 também, porque na multiplicação tem isso. Se pode um número vir antes ou depois da multiplicação, o resultado, o produto da multiplicação não vai ser alterado, como vocês estão vendo aí. Ou é 2 vezes 3, ou é 3 vezes 2. E nós encontraremos o mesmo resultado, tá bom? Compreendido aí essa combinação legal que o Gustavo fez? Maravilhoso, né? Vamos para a próxima. Aqui nós temos muito fácil. Olha, já que ele foi à festa, essa festa pode ter o quê? Bombons. Gente, é muito bom, né? Maravilhoso. Olha as caixas de bombons que nós temos aí.
Olha a pergunta agora para vocês. Como poderíamos, volta aí por favor, como poderíamos calcular a quantidade total de bombons das caixas? Olha só, como é que a gente pode calcular? Vocês estão aprendendo, já sabem na verdade, que todas as vezes, olha as caixas de bombons, todos possuem a mesma quantidade de bombons. E vocês aprenderam que toda vez que a gente tem a mesma quantidade, em vez de fazer uma soma, eu posso fazer uma multiplicação. A única coisa que eu preciso descobrir é quantos bombons tem em cada caixa. Vamos ver? Olha só, quantos bombons tem em cada caixa? 12. E o 12 está sendo repetido quantas vezes? Correto! 3 vezes. Então, como é que eu vou resolver isso? Em vez de fazer 12 mais 12 mais 12, nós sabemos que a multiplicação é a soma de parcelas iguais. E vamos ver como eu posso calcular? Vocês já sabem. Olha bem, vamos ver? 3 vezes 12, que era a quantidade de bombons que está sendo repetida. Vocês lembram? 12 mais 12 mais 12 é 3 vezes 12, que deu um total de 36. Correto, pessoal? Agora vamos seguindo. Um próximo exemplo para vocês. Os gatinhos, né? Tem gente que tem os gatinhos de estimação. Olha só esse. Cris também tem. E logo 3. Cris vai distribuir 2 biscoitos para cada gato. Quantos biscoitos serão distribuídos? Olha lá a vasilha do gatinho, está vazia, mas Cris vai colocar 2 biscoitos em cada vasilha do gato. Olha só, vamos ver os biscoitos? Olha ali os biscoitos. Está sendo o quê? O que é que vocês aprenderam até agora? Que a quantidade está sendo repetida. Quantos biscoitos estão em cada pratinho do gato? 2 biscoitos. Então, eu estou tendo uma repetição. 2 no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro prato. E então, minha gente, quantos biscoitos serão distribuídos? Como é que vocês irão resolver esta situação, problema? Fazendo que operação? De multiplicação. Vamos ver se vocês conseguiram acertar? Olha só. 2 vezes o 3. Não é isso? Correto, minha gente? Então, olha só. Aliás, aqui eu inverti, né? Seria 3 vezes o 2, né? Porque são 3 vezes a quantidade de biscoitos. Mas como na multiplicação nós podemos colocar o número na frente ou atrás, que vai dar o mesmo resultado, então nós conseguimos obter ali os 6, que é o resultado de biscoitos que Cris deu para os gatinhos dela. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 3 vezes 2 vai dar 6 e 2 vezes 3 também vai dar 6. Vamos seguindo. No próximo, nós estamos vendo aí uma receita. Isso mesmo. Vamos ler? Olha bem. Vilma leu a receita para fazer um copo de milkshake de chocolate. Ai, que delícia, gente. Olha os ingredientes da receita. Só o copo já nos enche os olhos. Na verdade, chega a dar vontade da gente tomar o milkshake. Pelo menos eu estou com vontade. Olha só os ingredientes. 1 copo de leite, 4 bolas de sorvete de chocolate, 5 cubos de gelo, 1 biscoito de chocolate para decorar, como vocês estão vendo aí. E o modo de preparo é muito fácil, olha só. Bata tudo no liquidificador, coloque no copo, enfeite com o biscoito e sirva. Nossa, eu já estou esperando a hora de servir, porque é a hora mais saborosa que tem. Então, pensando nessa receita, vamos ver aí a situação que nós pretendemos. Olha só, Vilma vai preparar 2 receitas, não só uma como nós vimos. Ela vai preparar 2 receitas. Como fica a quantidade dos ingredientes? E aí?
Eu vou ter esses ingredientes 2 vezes, não é? Então, olha só, 1 copo de leite, 4 bolas, tudo isso vai ser 2 vezes, é o dobro. Vamos ver como é que faremos? Vamos para a próxima aí. Olha só a nossa tabela e ali temos a segunda receita, porque ela vai fazer 2 copos. Aqui você já sabe dos ingredientes. E agora vamos ver para a segunda receita como é que eu vou calcular. A primeira resposta, 1 copo de leite, eu vou ter quantos? 2. Não é isso? Porque 2 vezes 1 vai ser 2 copos. Não é o copo de leite que está sendo repetido 2 vezes para 2 receitas? Então, é 1 mais 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2 copos de leite para fazer as 2 receitas. 4 bolas de sorvetes. Eu vou precisar de quantas agora? Olha bem, 8 bolas de sorvetes. Muito bem, porque 4 vezes 2 receitas, né, que ela vai fazer, 4 vezes 2 bolas de sorvete vão dar 8. E agora 5 cubos. Quantos cubos de gelo ela vai precisar? Em vez de 5, 10 cubos. E um biscoito, em vez de um biscoito, para 2 receitas, 2 vezes 1, qual é o resultado? Quantos biscoitos ela vai precisar? De 2 biscoitos. Olha a quantidade que ela precisou. 2, 8, 10 e 2 biscoitos, porque ela multiplicou a quantidade que tinha 2 vezes, correto? Vamos para a próxima. Agora, nós iremos relembrar a nossa aula, né? Porque trabalhamos hoje com o que, pessoal? Multiplicação. Isso mesmo, o sinalzinho da multiplicação é o X, que vocês já sabem. E nós vimos aí na multiplicação que trabalhamos na próxima tela. Vocês observam que nós trabalhamos na multiplicação hoje. Que multiplicação? As ideias da multiplicação. A primeira, nós observamos que a multiplicação é a adição de parcelas iguais. Não foi isso que aprendemos desde o início aqui na nossa mesa, onde nós estivemos somando as mesmas quantidades, no início com as tampinhas, 5 mais 5 mais 5. Então, as somas de parcelas iguais. E nós vimos também que esses elementos foram apresentados em disposição retangular, como vimos lá na cerâmica. Lembra que nós multiplicamos a quantidade de cerâmicas da linha pela quantidade de cerâmicas na coluna e achamos também o resultado. Vimos também a proporcionalidade, quando vimos uma quantidade de morangos para 1 copo e para 2 copos. Quantos morangos nós precisamos? Vimos também por combinação, a multiplicação por combinação, que foi a roupinha do Gustavo quando ele quis ir para a festa. E ainda outras estratégias para que vocês aprendessem o nosso conteúdo de hoje de multiplicação. E como sempre, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade. Vamos ver a atividade que é bem legal para que vocês fiquem craques na multiplicação. Vocês vão construir uma tabuada cartesiana. E com essa tabuada, hoje nós vamos fazer um joguinho. Isso mesmo, nosso momento lúdico. E vocês, vão montar, muito fácil. Vocês fazem do jeito que está aí. A multiplicação está sendo representada pelo X e onde vocês vão colocar do numeral na linha do 1 até o 10 e na coluna do 1 até o 10. E como é que eu faço isso, professora? Multiplicando. Eu vou começar a exemplificar para vocês. Olha só, na próxima vocês estão vendo que eu multipliquei, todos esses... Opa, só um minutinho. Todos esses números aqui, 1 vezes 1, o que aparecer aqui é a multiplicação por 1. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 1 vai dar 2, 3 vezes 1 vai dar 3 e assim por diante. Depois que vocês resolverem a multiplicação por 1, vocês irão resolver a por 2 e vão ter toda a tabuada de multiplicação. Certo? Então, ficamos por aqui e vou me despedindo
Até a próxima aula e eu espero vocês no nosso momento lúdico para vocês aprenderem mais uma ideia de multiplicação. Um cheiro grande no coração de vocês. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Geografia. Eu sou a professora Mauricéia Joana e vocês já sabem que a gente trabalha junto os componentes de Língua Portuguesa e Geografia. Então, hoje nós estaremos trabalhando Geografia para os 4º anos e Acelera. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à última aula de Geografia que trabalhamos na terça-feira passada. E a gente falava lá de o sistema solar, os movimentos da Terra. Então, como vocês já viram aqui, né, vocês já conhecem essa montagem e estamos aqui no nosso globinho terrestre, a gente vai continuar falando deste conteúdo. A aula passada vocês curtiram bastante, conheceram bastante sobre o universo e hoje a gente vai dar continuidade a esta aula. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula, vamos conhecer o tema da aula de hoje? Estão vendo aí o nosso planeta Terra, né? O globo terrestre. E a aula de hoje é justamente sobre isso, os movimentos da Terra. A gente falou na aula passada que a Terra estava localizada em um sistema, que era o sistema solar, e o sistema solar estava dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Então, na aula de hoje, a gente vai explorar um pouquinho este conteúdo, só que vamos trazê-lo para o nosso planeta, o planeta Terra. A gente falou que o planeta Terra estava localizado no sistema solar, ele era o terceiro em distância
do Sol, né, que é a estrela principal do sistema solar. E hoje a gente vai especificamente falar sobre o nosso planeta e os movimentos que ele realiza ao redor do Sol e ao redor dele mesmo. A gente vai conhecer um pouquinho como é o nome desses movimentos e o que é que eles fazem assim para nós, né? Quais são as consequências para nós, os habitantes da Terra? Como é que nós sentimos esses movimentos? E para isso, eu vou trazer novamente aquele nosso amiguinho, o astronauta, que nos levou pelo passeio lá pelo planeta Terra. Então, o que é que acontece? Eu trouxe para vocês o nosso amigo astronauta e eu disse a vocês que a gente ia fazer um passeio legal pelo planeta. Vamos lá, vamos com a companhia dele, vamos fazer esse passeio e conhecer mais um pouquinho sobre o nosso planeta. Está ele aí, olha, observando de longe, lá no universo, lá no espaço, o planeta Terra e o Sol, de longe, né? Porque vocês sabem que o Sol é muito quente e uma luminosidade muito forte, então ele está bem distante aí, observando o planeta. E vocês observam também que esse planeta está se movendo, num movimento ao redor dela mesmo e um movimento também girando devagar, e esse movimento vai completar uma volta ao redor do Sol. E como será que se chamam esses movimentos que a Terra realiza? Vamos ver? Como todos os corpos do universo, o planeta Terra também não está parado. A gente viu aí nessa tela anterior que eu coloquei, que ela estava se movendo. Então, o planeta Terra realiza uma série de movimentos ao mesmo tempo. Não são dois, viu? Tem mais. Porém, a gente vai focar nos dois movimentos mais conhecidos hoje, que é o rotação e translação. O movimento de rotação e o movimento de translação. É sobre eles que a nossa aula de hoje vai falar sobre isso. A gente vai desenvolver esse tema hoje. Rotação e translação. São os dois movimentos mais conhecidos do planeta Terra. Então, vamos falar primeiro do movimento de rotação. O movimento de rotação acontece em torno do seu próprio eixo. E o de translação ocorre ao redor do Sol. Então, vocês vejam aí nessa tela que eu trouxe o globo terrestre, né? Com a representação que eu trouxe mostrando aqui para vocês. E aqui eu estou mostrando também que este movimento acontece no sentido anti-horário. Então, a gente vai ver sempre o movimento da Terra, vai acontecer sempre de oeste para leste. Por isso, essa setinha vermelha está indicando a vocês qual é a direção que esse movimento faz. E aí, como eu já disse, é chamado de rotação. E o outro movimento que a Terra faz, ela faz ao redor do Sol. Vocês estão vendo ali nesta tela a representação do Sol. E este caminho, né, quase circular ao redor do Sol. Então, esta seria a trajetória que o planeta Terra faria ao redor do Sol, não é? Esta trajetória é chamada de translação. E observem, esta forma é uma forma arredondada, porém não é um círculo. Ela tem uma forma mais achatada. Então, a gente diz que esse caminho, essa rota, é chamada de uma rota elíptica, porque tem este formato. Então, vamos falar um pouquinho do movimento de rotação? O movimento de rotação da Terra, ele é vital para a manutenção de vida no nosso planeta. Na aula passada eu também falei sobre essas questões, quais são as características que o planeta tem para que poder os seres vivos sobreviver aqui no nosso planeta. Então, eu expliquei para vocês algumas características, tais como a distância do Sol, que nem deixa muito quente, nem deixa muito frio, não é muito distante, também não é muito próximo, e falei de outras. Então, este movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, também é vital para que aconteça essa vida. E vocês vão ver por quê. Ele é responsável pelos dias e pelas noites. Então, a gente consegue sentir esse movimento na Terra através dessa sucessão de dias e de noite. Enquanto um lado do planeta o Sol está iluminando, a gente
pode entender que é dia. O outro lado do planeta não está sendo iluminado pelo Sol. Então, neste momento, é noite. E observe que nessa imagem que eu trouxe aí para vocês, eu coloquei esta linha que corta a Terra em dois lados para mostrar que uma superfície está sendo iluminada e a outra, no momento, não está sendo irradiada pelo Sol. Então, o lado que está voltado para o Sol, dia. O lado que não está, é noite. E aí, eu expliquei para vocês também, agora há pouco, eu falei que a Terra gira no sentido anti-horário, no sentido oeste, leste. E trouxe para vocês aí ao lado deste globo, a rosa dos ventos que mostra as direções, não é? Norte, sul, leste e oeste. E aí você observa, olha, se o movimento da Terra é sempre anti-horário, ele vai sempre começar de oeste para leste. E o que é que isso causa para nós, os habitantes? A gente tem a impressão que é o Sol que está fazendo esse movimento, e sempre de leste para oeste. Mas, na verdade, quem está girando, quem está fazendo o movimento é o planeta. E quanto tempo dura esse movimento que a Terra faz para dar uma volta ao redor de si mesmo? Ele tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, a gente sempre fala que um dia tem 24 horas, mas, na verdade, o movimento é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, quais são as consequências desse movimento de rotação para os habitantes da Terra? Como eu já falei para vocês, com o movimento de rotação, nem todas as partes da superfície da Terra são iluminadas no mesmo momento. A gente vê, tem uma parte que vai estar voltada para o Sol, ela está iluminada. A parte que não está voltada para o Sol não vai estar iluminada. Então, a gente pode dizer que a parte que está voltada é dia e a outra parte que não está voltada é noite. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo bem claro sobre isso. Então, essa diferença na oferta de luz criou a necessidade de estabelecer horários diferentes para as diferentes regiões do planeta. Então, a gente tem diversos horários de acordo com essa irradiação da luz solar. Esses diversos horários são chamados de fuso horários. São as diferenças de um lugar para o outro. E aí vamos ao exemplo. Veja bem, estão acontecendo agora as Olimpíadas. E as Olimpíadas estão acontecendo em que país? No Japão. Então, vocês sabem, se vocês pararam para assistir alguma competição, que enquanto competições estão acontecendo à noite aqui no Brasil, lá no Japão é dia. Por quê? Porque quando o Brasil está sendo iluminado pelo Sol, não é? Lá no Japão ele está do outro lado e lá é noite. Então, existe uma diferença bastante grande entre o horário do Japão e o horário do Brasil. Por isso que a maioria das competições que a gente assiste aqui à noite, lá estão acontecendo durante o dia. Então, essa diferença na iluminação teve como consequência o estabelecimento desses fusos horários, para que a gente pudesse, vamos dizer, padronizar esse tempo e eu pudesse saber qual é a hora. Eu estou aqui no Brasil ao meio-dia, que hora que será no Japão? Então, através da contagem desse tempo, através desse fuso horário, eu tenho como saber. E aí, agora vamos falar um pouquinho do movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Nós estamos aí vendo na nossa tela esse movimento, olha, o planeta Terra girando ao redor dela mesmo e também ao redor do Sol. Vocês observem que, além dela estar girando, tem outro corpo celeste que está acompanhando elas. Vocês imaginam que corpo celeste é esse? Sim, eu falei também dele na aula passada. Esse corpo celeste pertence à Terra e é um satélite. É um satélite que a gente conhece bastante, é a Lua. Então, a Terra gira ao redor do Sol, mas a Lua vai acompanhando esse movimento da Terra. E por isso que a gente vê as luas de diferentes formas. E isso também vai ser tema de uma das nossas futuras aulas. Esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra. Continuando
a nossa explicação sobre o movimento de translação, vocês estão observando aí nosso amiguinho mostrando este movimento feito pela Terra. Como eu já disse a vocês, não é um movimento totalmente arredondado. Ela tem uma forma elíptica e ela é um pouquinho achatada. E aí, por isso, o que é que isso ocasiona? Às vezes a Terra está mais próxima e às vezes a Terra está mais distante do Sol. E isso tem uma consequência para nós. Nós observamos também aqui no nosso planeta. Vamos ver qual é? Então, vamos lá. A translação, como eu já disse a vocês, é o movimento realizado pela Terra em torno do Sol. Este movimento é responsável pela definição das estações do ano. De que forma, professora Mauricéia? Eu não disse a vocês que às vezes a Terra está mais próxima e às vezes ela está mais afastada. Nesse movimento que ela vai fazendo com essa trajetória elíptica. Então, esse movimento de estar mais próximo, de estar mais distante, é quem causa as estações do ano. Vocês sabem quais são as estações do ano? Quando a Terra dá um giro completo em volta da Terra, ela dura cerca de 365 dias, 5 horas e 45 minutos. Olha só, 365 dias, 5 horas e 47 minutos para completar essa trajetória. E isso traz alguma consequência para a gente? Sim, traz. Se a gente pensar em um ano é justamente o tempo que essa Terra demora para dar uma volta. Só que esse ano, ele só tem 365 dias. A gente conta sempre o ano com 365 dias. Mas ficou aí sobrando algumas horas e alguns minutos. O que será que acontece com essas horas e esses minutos que sobraram dessa volta completa que a gente deu como um ano com 365 dias? Será que vocês sabem? Será que vocês já observaram isso em algum outro momento? Veja bem, quando o planeta leva cerca de 365 dias, 5 horas e 47 minutos, esse tempo que sobrou vai dar origem ao ano bissexto. Está ali a perguntinha, o que é um ano bissexto? O que é um ano bissexto? É justamente o ano que tem um dia a mais. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ele é contado em dias. A gente não conta um ano em tantos dias, tantas horas e tantos minutos. A gente disse que um ano, o ano civil, ele tem 365 dias. E aí, o ano bissexto é justamente a soma das quase 6 horas que ficaram de fora dos outros anos que foram contados. Então, vão se contando essas horas até dar um dia, 24 horas, e esse dia é acrescentado a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos, o ano deixa de ter 365 dias e vai ter 366. Esse ano é chamado de ano bissexto. E em que mês aparece esse dia a mais? Posso botar ele em qualquer mês? Não, tem um mês específico que tem um dia a mais a cada 4 anos. É o mês de fevereiro. O mês de fevereiro, a cada 4 anos, ele passa a ter um dia a mais. Então, geralmente, o mês de fevereiro tem 28 dias. 28 dias. Mas, de 4 em 4 anos, ele tem 29. E esse dia a mais é a soma das horas e minutos que passaram lá do giro que a Terra deu. Então, veja bem, estamos no ano de 2021. O mês de fevereiro só teve 28 dias. É um ano bissexto? Não. E quando será, professora Mauricéia, o próximo ano bissexto, em que fevereiro vai ter 29 dias? Está aí. A setinha está mostrando, olha, no ano de 2024, nós teremos um dia a mais no calendário. Estará lá no dia 29 de fevereiro. Então, fiquem atentos, hein? Estamos em 2021, em 2024, nós teremos um ano bissexto. Daqui a 3 anos. Fiquem atentos, depois vocês me digam se perceberam isso no calendário de vocês. Eu vou perguntar, hein? Olha aí. Então, vamos lá.
Vamos continuar aqui nosso passeio com o nosso amiguinho e vamos falar sobre as estações do ano. Eu deixei uma pergunta aí no ar. Vocês sabem quais são as estações do ano? E vocês pararam para pensar que estações são essas? Então vamos lá. As estações do ano são definidas através do movimento de translação, eu já falei para vocês. Esse movimento provoca uma variação de raios solares que chegam à Terra. Com isso, temos 4 estações com características distintas. E aí, a gente sabe quais são agora. Primavera, verão, outono e inverno. Olha aí no nosso esquema. Primavera, verão, outono e inverno são as estações do ano. Certo? E esses movimentos da Terra, eles trazem alguma consequência para a gente, professora, aqui, habitantes da Terra? Sim, a gente percebe isso. Por exemplo, eu falei para vocês, quando aqui é dia, em Recife, lá no Japão, em Tóquio, vai ser noite. As pessoas estarão dormindo. Ou agora nas Olimpíadas, né? A gente vai estar acordado assistindo o Japão de dia e à noite a gente está acordado assistindo o jogo. Será que todo mundo fica? Brincadeira. Então, veja, Recife é dia, as pessoas estão na escola, estão trabalhando. Lá no Japão é noite, as pessoas estão se preparando para dormir. E o movimento de translação também influencia as vidas das pessoas. Enquanto em alguns locais é verão, as pessoas usam roupas leves, estão no litoral, fazendo atividades de lazer que são de praias. Lá no outro lado do planeta, as pessoas está nevando, é frio, as pessoas estão com roupas mais agasalhadas. Então, o modo de vida das pessoas também mudam de acordo com o dia, a noite e as estações do ano. Isso tudo consequência dos movimentos da Terra, rotação e translação, ok? Então, a gente agora vai para a nossa revisão, certo? E aí eu trouxe para vocês uma breve revisão, porque esse conteúdo foi bem explicado, que fala sobre o movimento da Terra e fala sobre o ano bissexto, né, que eu já expliquei, que é de 4 em 4 anos. Olha só, para mostrar para vocês de forma prática, eu trouxe aqui o globo terrestre e por que esse Sol, ele incide de forma diferente. Você veja que aqui nós temos o planeta Terra, não é? Esse globo terrestre está fazendo essa mostra e ele é inclinado. Então, esta inclinação é que faz com que a Terra tenha a incidência de raios solares de forma diferente. É com essa inclinação que a gente vai ter essas estações mais definidas. E também, não sei se vocês lembram, que eu trouxe da outra vez, essa montagem que a gente pode fazer utilizando o material Lego que vocês encontram nas escolas de vocês ainda, né? Através desses livrinhos que vocês podem falar com a professora para montar. E ele simula justamente o movimento de translação, quando ele faz esse movimento ao redor do planeta, e o movimento de rotação que a Terra faz girando ao redor dela mesma. Então, vocês estão observando aí, dá para ver direitinho, que aqui a gente tem a estrela, né, o Sol, nós temos aqui a representação do planeta Terra, e essa Terra está fazendo esse giro de 365 dias, que é o movimento de translação, e ao mesmo tempo, um movimento de 24 horas, cerca de 24 horas, que é o movimento de rotação. E olha aqui, ó, quem está pertinho dela também seguindo e fazendo esse acompanhamento, é o satélite, a Lua. Então, nesta representação aqui, dá para a gente compreender bem direitinho como é este movimento, ok? Sabendo disso, vamos fazer agora o nosso desafio que eu trouxe para vocês, como não poderia deixar de ser, não é? Volto falando aí do movimento de rotação, que é responsável pelos dias e noites, a gente já falou sobre isso. Então, vamos testar os conhecimentos? Trouxe 2 perguntinhas bem fáceis. Qual é a principal consequência do movimento de rotação da Terra? É a elevação das temperaturas? É o aumento do nível do mar? É a divisão climática da Terra? A mudança das estações do ano ou a sucessão de dias e noites? Resposta: sucessão de dias e das noites. Não é isso? Tenho certeza que vocês compreenderam direitinho que isso aí é consequência do movimento de rotação. E o movimento realizado pelo planeta Terra em torno do Sol
com duração aproximada de 365 dias e 5 horas, é chamado de quê? De rotação, de translação, nutação, periélio ou afélio. Tudo isso são movimentos da Terra, mas a gente está falando exatamente do movimento de translação. Exatamente. Então, olha, a aula que nós tivemos hoje, chegamos ao fim, o passeio com o nosso astronauta explicou bem direitinho quais eram esses movimentos e quais eram as consequências que nós sentíamos através dos movimentos que a Terra faz, tanto ao redor dela mesma, rotação, como ao redor do Sol, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o momento do bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Bom dia, minha gente linda, nessa manhã chuvosa de quinta-feira. Hoje, professora Sandra Duarte, claro, a gente hoje vai historiar. Vocês estão convidados a fazer uma viagem através da história. E aí, estão preparados? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do patrimônio, dos patrimônios históricos da cidade do Recife. É um assunto bem legal. Agora sim, vocês precisam prestar muita atenção porque tem bastante conteúdo, tá? A gente vai relembrar algumas coisas porque provavelmente vocês já caminharam pela cidade do Recife e já conheceram alguns desses patrimônios que nós vamos visitar hoje. Só que vai ser uma visitação virtual, tá bom? Então vamos lá. O que vem a ser o patrimônio histórico? Então, patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Então, tudo que representar, tudo que for muito importante, que participou de algum momento ou de alguns momentos cruciais na história de determinado local, é chamado de patrimônio histórico, certo? Então, se acontecer alguma coisa ali que foi de grande importância, então isso pode ser tombado, receber o título como patrimônio histórico, tá certo? Então, como a gente falou no iniciozinho, lá atrás, a gente vai falar sobre a cidade do Recife, a nossa cidade, o nosso lugar. Pois bem, Recife, aí a gente vai utilizar aqui o nosso globo terrestre, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o mapa do
Brasil. Então, aqui no globo, ele tem essa vantagem de mostrar todos os lugares do mundo. Então, aqui no mapa do Brasil, nós temos a cidade do Recife, aqui, nesse pontinho, exatamente nesse ponto aqui que eu estou tocando. E se a gente puder prestar bastante atenção aqui, ó, Recife, ele está muito próximo do Oceano Atlântico, certo? Então, essa proximidade do Recife com o Oceano Atlântico é extremamente privilegiada. Vocês lembram que nas aulas anteriores a gente comentou que todo o transporte de pessoas a longas distâncias, transporte de mercadorias, era feito através dos oceanos? Pois é, naquela época, muito antigamente, nos anos de 1500, que foi a época da chegada dos portugueses aqui no nosso país, não existiam alguns tipos de transporte que nós temos hoje, como, por exemplo, avião, trem, metrô, e quaisquer um desses transportes não existia. Então, as pessoas dependiam muito dos transportes marítimos para fazer esse deslocamento de um local para outro. E como Recife, a gente viu aqui no globo terrestre, ele tem essa posição privilegiada em relação ao Oceano Atlântico, então ele facilitava bastante a questão das invasões estrangeiras. Muita gente, ingleses, holandeses e pessoas de vários outros lugares do mundo, até franceses, viu? Já se aventuraram a atravessar o oceano e querer tomar posse também do nosso país. Então, o que era necessário nesse momento? Era necessário que se construíssem fortificações para proteger essa linda cidade que começava a se formar. Na verdade, todos esses estrangeiros observavam o potencial que a nossa cidade tinha. Então, agora a gente vai passear pela nossa cidade, eu estou aqui já preparada, e a gente vai passear pela nossa cidade descobrindo algumas coisas que fazem parte do nosso patrimônio histórico. Nosso primeiro ponto de parada vai ser a Fortaleza de São Tiago das Cinco Pontas. Ei, o que significa isso? Que lugar é esse? Eu nunca ouvi falar. Pois é, para quem não conhece o nome dele, esse é o nome dele verdadeiro, né? Mas ele é conhecido especialmente como Forte das Cinco Pontas. Sabe uma coisa bem interessante sobre esse Forte das Cinco Pontas? É que ele não tem 5 pontas mais. Pois é interessante, né? Ele não tem mais 5 pontas, agora ele só tem 4 pontas. A gente vai ver um pouquinho aqui, ó. Acompanha comigo. A fortaleza construída pelos holandeses em 1630 foi batizada com a denominação em homenagem ao príncipe de Orange. O principal objetivo de sua construção era a defesa das cacimbas de Ambrósio Machado, vitais para o abastecimento de água de Recife. Gente, naquela época, de 1630, como fala, foi construída pelos holandeses. Então, não existia água encanada, não existia, a água não saía pelas torneiras, não. Existia, sim, a distribuição da água através das cacimbas. Então, tinha esse senhor Ambrósio, né, de Ambrósio Machado, que ele era o grande responsável pela distribuição da água e organização dessa distribuição da água pela cidade. Como água é vida, e a gente sabe disso, é essencial para várias coisas, as pessoas queriam pegar dessa água também para utilizar, água potável. Aí o que aconteceu? O forte, a princípio, o forte de São Tiago das Cinco Pontas, ele foi construído para essa proteção em específico. Interessante, ver como a água é valiosa. Aí a gente segue, ó, o nome Forte das Cinco Pontas, como ficou conhecido, teve origem por causa da forma pentagonal. Aí a gente volta para as aulas de matemática, né? O que é a forma pentagonal? É a forma que tem 5 lados, né? O pentágono é a figura matemática que possui 5 lados. E se você observar o desenho do Forte das Cinco Pontas original, ele tem 5 lados. Mas em 1654 ele foi arruinado, ele foi reconstruído de novo com nova forma e apenas 4 baluartes. A partir de 1677 e 1684 foi retirada
foi retirado um dos baluartes dele, ou seja, uma das pontas que formava o pentágono. Então, hoje, o Forte das 5 Pontas poderia muito bem se chamar Forte das 4 Pontas, né? Mas, como é um patrimônio histórico, ele vai permanecer com esse nome, tá bom? Porque foi a característica principal dele. Nós também temos o Forte São João Batista do Brum. Esse nome é tão estranho, né? Toda vez que eu via quando era criança, eu era estudante, aí eu ficava pensando, por que será que o forte tem esse nome? O que significa esse Brum tão forte? Né? Então a gente vai ver um pouquinho da história agora. Vê só. Ele foi construído pelos donatários da capitania de Pernambuco no século XVI. Lembra que a gente falou sobre a questão dos números romanos. O Forte do Brum garantia segurança e proteção ao porto e à população do Recife. Em 1629, em decorrência de constantes ataques, deu-se início à construção do novo forte, que era o chamado Forte Diogo Paz. Contudo, devido à invasão holandesa de 1630, o forte não pôde ser concluído após ter sido invadido pelos holandeses ainda nos alicerces. Então, houve grandes mudanças desse forte aí. Depois que houve a invasão, uma pessoa chamada Diederik van Wadenburg, eu acho que é assim que pronuncia, eu não sei falar alemão, ele começou a construir uma nova fortaleza. Aí é que vem a curiosidade do nome Brum. Na verdade, esse nome Brum, ele é uma corruptela, que a gente pode dizer, uma forma diferente de falar de um homem chamado Johan de Bruyne, ou de Bruyne, eu acho que é assim que falava, que ele era o presidente do Conselho Político de Olinda. Então, com o passar do tempo, as pessoas que não sabiam falar Bruyne, eles falavam Brum. Então, daí o nome do Forte do Brum até hoje, né, que ele ficou conhecido. Então, ele é um monumento que testemunhou muitas invasões e revoluções registrados em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Gente, Forte do Brum, por isso que ele é considerado um patrimônio histórico, né? Como a gente falou antes, para ser considerado assim, ele tem que fazer parte de toda um contexto, de toda uma, posso dizer assim, uma parte da história importante. E o Forte do Brum viu isso também, tá? Então, agora nós vamos conhecer algumas igrejas históricas de nossa cidade. Falando de patrimônio, vamos seguindo. A Capela Dourada, claustro e igreja da Ordem Terceira de São Francisco, é um nome tão grande, ela é considerada e conhecida pelos recifenses como a igreja mais rica. Por isso é que ela é também chamada de Capela Dourada. Ela representa o empoderamento dos mascates da cidade do Recife. Eu não sei se vocês lembram, mas em algumas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre a questão dos mascates. Então os mascates eram ricos comerciantes portugueses que habitavam aqui a nossa cidade na época, né? Isso há muitos anos atrás. O que acontece? Eles queriam mostrar também e se lembrar de Portugal ao mesmo tempo, então eles construíram essa capela tão linda, essa igreja, com detalhes ricos, para mostrar também que eles possuíam poder, né? Que eles tinham poder aquisitivo, né? Eles poderiam comprar. Eles eram ricos, né? Estavam uma classe social que estava crescendo naquela época, de 1600 e alguma coisa. E aí o que acontece? Ó? Essa pedra fundamental dessa capela, a que deu origem à capela, ela foi lançada em 1696, certo? Por um mestre chamado Antônio Fernandes de Matos. Então, ela, como a gente falou, marca o crescimento econômico do nosso estado, do estado de Pernambuco. E, como eu falei antes, ó, mascates, ricos comerciantes portugueses que se instalaram e fizeram suas vidas em Recife. Então, para eles mostrarem que também possuíam poder, que poderiam fazer coisas diferentes e maravilhosas, eles construíram, pediram que se construísse a Capela dos Noviços, né, que virou o futuro convento de Santo Antônio. Então, os elementos interiores todos receberam o revestimento do trabalho em talha dourada, inspirado na igreja de Portugal, né, na chamada igreja de Santo Antônio do Faro. Então, essa igreja que nós falamos agora,
aqui em Recife, ela é uma joia da arquitetura brasileira, arquitetura religiosa brasileira, tá? De tão linda que ela é por dentro, de tão rica, exuberante, essa capela aí que a gente falou. Então, nós também temos outra igreja, que é a igreja de Nossa Senhora Conceição dos Militares. É uma igreja também muito bonita, cheia de afrescos, né? Muito bem decorada, a gente pode observar. E essa igreja aí, ela fica na rua histórica mais charmosa do Recife, que é a chamada Rua Nova. É a rua que recebeu um estilo arquitetônico mais arrojado e que tinha, naquela época em que a capela foi lançada, as boutiques francesas mais cobiçadas pela sociedade. Gente, é uma característica de Recife de antigamente, porque na verdade, toda a sociedade, ela se inspirava na moda que a França ditava. Então, se a França dissesse, o povo da França, estivesse vestindo roupas de determinada cor, de determinado estilo, todo mundo queria também seguir essa moda, porque era chique, era elegante, né? E as pessoas vestiam essas roupas elegantes e saíam desfilando pela Rua Nova. E aí passavam por essa igreja, Nossa Senhora Conceição dos Militares. Era um sucesso na época, muito cobiçada, uma capela muito bonita. E aí, olha só, essa construção da igreja, ela começou no século XVIII, ela foi concluída em 1771 e o total dela foi em 1870, terminada, né? Então, a pintura do teto, isso é muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de ver, se eu não me engano agora tem tapumes na frente dela, mas se vocês puderem ver, a pintura do teto da nave simboliza a Batalha dos Guararapes, que foi feita por solicitação do governador José César de Menezes. Então, a batalha que teve a expulsão, né, dos holandeses daqui, ela é retratada no teto dessa capela, certo? É uma figura muito interessante e muito bonita também de se ver. Tudo foi o governador que pediu. E agora a gente saiu um pouquinho das igrejas, vamos conhecer instituições de ensino, que são os melhores lugares para a gente adquirir conhecimento, né? Então, o primeiro lugar que nós vamos conhecer é esse prédio muito bonito, que é o Liceu de Artes e Ofícios. Então, o que acontece? Qual a história desse Liceu de Artes e Ofícios? Em 1841, um grupo de artistas pernambucanos criou a Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco, que reunia profissionais das artes. Então, o governador na época, chamado Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, sugeriu a criação de uma sede pública para que a sociedade pudesse repassar seus ensinamentos. Era um local de aprendizagem, uma escola, esse liceu. Então, a partir desse momento, nascia o Liceu de Artes e Ofícios. Ele foi inaugurado em 1880 e o projeto foi da própria escola. O liceu funcionou no prédio até 1950. Então, hoje não existe não funciona mais ali, mas ele fica como prédio histórico, tombado como um patrimônio da nossa cidade. Então veja quanta história legal a gente pode adquirir. E eu trouxe a questão do liceu justamente como eu falei, porque é uma escola. Então, através da escola, a gente adquire muito conhecimento. Como a nossa escola aqui. Nós estamos também vivendo um momento histórico para a nossa cidade, que é um momento de aulas diferenciadas. Então, vocês estão na escola e também recebem a instrução através das mídias digitais. É outro momento para a gente também comemorar e registrar nos nossos diários. Então, outra construção muito importante também para Recife é o ginásio pernambucano. Gente, ele é chamado, na época que foi fundado, ele se chamava Liceu Provincial. Ele é de 1826, mas ele é a escola de ensino secundário, que é o antigo ensino médio, mais antiga do Brasil. Gente, o ginásio pernambucano é uma coisa bem interessante, essa figura aí linda, às margens do rio. Ele tem biblioteca lá dentro, perfeita, completa. Ele tem laboratórios de várias áreas,
para a gente se quiser pesquisar sobre variados assuntos. Laboratórios de ciências, de arqueologia e de tantas outras áreas. Então, o ginásio pernambucano é praticamente um museu de conhecimentos que nós temos aqui na nossa cidade. É um monumento histórico muito importante. O UGP possui, olha o que eu falei, uma biblioteca com uma grande quantidade de livros raros, não são apenas livros, e um museu de história natural muito completo. Aí ela tem seções de botânica, taxidermia, que é aquele estudo dos animais, né? Zoologia, mineração, anatomia e arqueologia. Fica na Rua da Aurora, aqui pertinho da gente. E é uma escola de referência atualmente do Estado, tá? Do Estado de Pernambuco. Então, é muito importante que a gente conheça esses patrimônios históricos que tem em nossa cidade. E aí, a gente tem uma licença poética a respeito de nossa cidade. Olha aí. Recife, cidade das pontes e encantos, no auge dos seus 484 anos, histórica, linda. Tantos monumentos ainda a citar, uma longa trajetória a se contar. Então, a gente ainda segue na nossa viagem, nós temos aí o Palácio da Justiça, Campo das Princesas, Teatro de Santa Isabel, Cinema São Luís, Mercado de São José, Casa da Cultura. Tantos lugares bonitos que a gente pode conhecer, que provavelmente vocês já devem ter visitado. Só agora, depois que a gente conhece um pouco melhor, a gente pode sentir a importância desses lugares e imaginar quanta coisa legal aconteceu aí, quantas revoluções, quantas reuniões que definiram e decidiram, né, o futuro da nossa cidade, que aconteceu aí. Já parou para pensar? Né? O Forte do Brum mesmo, quando a gente para assim e pensa, caramba, quanta coisa boa deve ter acontecido lá. Quanta gente já mudou, né, o pensamento em relação a tantas coisas. Essas escolas que formaram cidadãos, pessoas tão importantes como vocês são hoje, que estão estudando e que com certeza vão se tornar grandes profissionais no futuro. Então, tanto lugar bonito, tanta inspiração, é tanta coisa especial que não caberia em uma só narração. Como diria o artista, Recife tem encantos mil, é um pedacinho do Brasil. Então, com certeza, nós temos aí essa licença poética que mostra um pouco da nossa cidade, do nosso espaço. E se a gente for procurar, olha que não é difícil de achar não, as coisas estão bem pertinho da gente. E aí, agora é com vocês. O que nós vamos fazer? O nosso desafio de hoje vai ser o seguinte, você vai escolher alguns desses monumentos ou patrimônios, né, que nós falamos na nossa aula e vai pesquisar sobre ele. Que tipo de informações você vai precisar ter sobre ele? Primeiro, a data de fundação, certo? Para qual propósito foi criado? Quer dizer, para que esse patrimônio foi criado inicialmente? A gente viu que teve alguns que mudaram com o passar do tempo o propósito dele. E se ele funciona até hoje? Quando você coletar essas informações, o que é que você vai fazer? Você vai organizar uma exposição junto com a sua professora, junto com os colegas da sala. De repente, cada um faz um debate sobre um trabalho de pesquisa sobre determinado patrimônio histórico e cada um apresenta por equipes. Eu acho que vai ficar um trabalho bem legal, fazendo uma decoração legal, um desenho com figuras, com explicações sobre aquele determinado patrimônio que você escolheu. Vai ser muito legal e vocês vão aprender bastante compartilhando ensinamentos, porque é assim que a gente aprende. Gente, a nossa aula de hoje está acabando, né? A gente se vê em breve. Então, para vocês, um bom final de dia, com tranquilidade, se protejam e é isso aí. Beijão, tchau!
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia com aulas das 7h30 da noite até as 7h45 e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, crianças! Nós aqui de novo, eu, a professora Márcia, a professora Sandra e a professora Mauriceia. Então, como eu falei hoje para vocês na nossa aula de multiplicação, que nós hoje iríamos fazer um joguinho de multiplicação. Isso mesmo! E olha só, as competidoras! Mas antes eu vou explicar. Eu disse para vocês construírem uma tabuada cartesiana na atividade desafio. Depois que vocês construírem essa tabuada, vocês com ela em mãos podem fazer esse jogo. Isso mesmo! O que é que vocês irão precisar? Eu trouxe aqui, nós já higienizamos as nossas mãos, eu trouxe aqui um baralho. Mas se você não tiver o baralho, é muito simples. Você simplesmente pega numerais de 1 até 10, correto? Vocês fazem dois pares, dois numerais 1, 2, 2, 2, 3 e assim até o 10. E olha só como é fácil. Vocês vão colocar os numerais virados de cabeça para baixo. Cada jogador, eu serei a juíza e a juíza vai dar o resultado da multiplicação, porque ela vai olhar os dois numerais que estão com as jogadoras, isso mesmo. As meninas irão pegar, vamos fazer para eles observarem como é que eles vão jogar? Vamos. Olha só, a professora Sandra, por exemplo, vai pegar uma carta sem olhar, tá bom? E vai colocar na testa dela. Por favor, professora Sandra, pode colocar na sua testa. A professora Mauriceia sabe a carta que ela está aí. Olha para eles lá, Sandra. Se eu olhar, eu vou ver qual o número. Não precisa. Pode colocar ali. Que eu vou fechar o olho. Pronto, olha só. Então, a Mauriceia está vendo este número. Aí agora, pode virar a Sandra. Mauriceia vai pegar uma carta e também, sem olhar, vai colocar na testa dela. Olha só, então olha só a carta de Mauriceia e eu que sou a juíza, vocês em casa que vão ser o juiz, que estarão com a tabuada em mãos, vai olhar, ó, este número vezes esse, aí vocês procuram na tabuada, aí vocês vão dizer, o resultado, eu vou dizer aqui, porque eu estou com a minha tabuada, vocês estarão com a tabuada de vocês aí, o resultado é 42. Aí, as meninas vão tentar. Mauriceia não sabe o número que tem. Sandra não sabe o número que tem. Elas, por esse resultado, vão tentar descobrir qual é o número que multiplicado por esse. Mauriceia, o número que multiplicado por esse vai dar 42. E Sandra, o número que multiplicado por esse vai dar 42. Então, vai ganhar quem responder primeiro. Mauriceia levantou a mão primeiro. Eu não sabia que ela ia levantar a mão. Pois é, tem que levantar. Então, Mauriceia, qual será o número que tem aí, Mauriceia, para você? Olha, se o resultado é 42. Sim. Se a professora Sandra está com a carta 7, então a minha carta é 6. E aí, gente, Mauriceia acertou? A professora acertou? Vamos ver? Coloca aqui na mesa, por favor. Olha, gente, 6 vezes 7, quanto é o resultado? 42. Gostaram? Vamos ver o próximo? Próxima carta. Isso aí vocês podem fazer. Levanta a mão, quem quiser. Levantada aqui. Vamos lá, Não sem pode olhar a levantar carta. levanta a mão. Aí certo, vamos lá. Ninguém falou não. Sandra já pegou a dela. Mauriceia já pegou a dela. Deixa eu Aqui. observar aqui.
Aí, ó, vira pra cá. O resultado é 21. Bati. E aí, Sandra? Bom, a dela é 3. Então, se a dela é 3, a minha é 7. Muito bem. Coloca aqui na mesa. Muito bom. Olha só, porque 3 vezes 7 ou 7 vezes 3 é 21. Então, 1-1 para as meninas. Opa, o negócio tá ficando quente, empatando. Oi. Uma dele, professora, quando a senhora disser valendo, a gente levanta. Ah, tá certo. Eu vou. Vai ser valendo agora, tá, gente? Eu vou dizer, porque não quero que não é para ter confusão. O jogo aqui é da multiplicação para que vocês aprendam brincando. Aí agora vamos lá, minha gente. O próximo, vamos lá, cada uma pega a sua carta. Sandra já pegou a carta dela. Mauricéia, estão olhando aí em casa? Aí, ó, vocês pegam aí, olham na tabuada. Aí, ó, procura aqui esse resultado. Aí você sabe o resultado e fala, o resultado é 32. Eu não disse valendo. Vou dizer, ela bateu antes, não tá valendo. Vamos lá. O resultado a gente não tinha colocado essa regra de queimar a partida, eu vou considerar. Vamos lá. Valendo? Foi igual. Eu acho que foi. E aí, minha gente, o que é que vocês acham? Foi Mauricéia, né? Foi Mauricéia. E aí, Mauricéia, qual é o resultado? O resultado é... O resultado é 32. Qual é a carta que você tem? Olha, se a professora Sandra está com a carta número 1, então a minha carta, o resultado é 32. 4 vezes 8, professor. E aí, minha gente, será que ela acertou? Vamos colocar aqui para vocês observarem. Eita, muito bem. 2-1. Vamos ver se esse jogo vai ser empate ou se Mauricéia vai partir na frente. Vamos lá? Próxima carta, pessoal. Deixa eu recolher essas daqui. Vamos embora. Vamos ver quem é que vai ganhar agora. Sandra já pegou a carta. Vocês já sabem? Você já sabe o resultado, mas deixa eu ver aqui que eu não estou olhando. Aí vocês procuram aqui, ó, na tabuada de vocês que vocês vão construir. Lembram da nossa atividade? Então, ó, eu já tenho aqui o resultado. Olhou? Só quando eu disser valendo. O resultado é 27. Sandra ganhou agora, não foi? Não foi, Sandra? Vamos ver se Sandra consegue. Vamos lá. Professora Márcia, a senhora não disse valendo. Eita, não disse. Ai, desculpa. Então volta de novo. Vamos lá, minha gente. Eu tenho que dizer. Ela é muito competitiva, viu? Ela quer ganhar. Mauricéia tá com 2-1, minha gente. Vamos ver que esse jogo aí. Tá bom. Vamos lá. A regra é clara. Quando eu disser valendo, o resultado é 27. Valendo? Quem foi agora, por favor? Fui eu. Foi Sandra? Vamos lá, sim. Sandra. Por favor, Sandra, agora. diga aí qual é o número que você está aí na sua testa. Quanto é mesmo? O resultado é 27. Vocês já sabem, né? Vamos ver se Sandra vai acertar. Qual é o número, Sandra, que multiplicado por esse aqui de Mauricéia vai dar 27? Vamos ver se ela vai empatar o jogo, minha gente. Vamos lá? 3. 3. Vira pra lá, para eles observarem. Será que a professora acertou? Coloca a carta aqui na mesa, vamos conferir o resultado. Aê! Gente, 9 vezes 3, ou 3 vezes 9, qual é o resultado? É 27? Correto! Então, qual foi o resultado do jogo de hoje? Como foi, minha gente? Foi empatado. Empate, então. Uma salva de palmas para as meninas, correto? O jogo terminou empatado. Que maravilha! Vocês podem brincar à vontade. Além de aprender multiplicação, ainda vão jogar e disputar, assim como as Olimpíadas. Vê que maravilha! Então eu estou aqui me despedindo de vocês. A professora Sandra se despedindo, não é, Sandra? Muito obrigada pela colaboração e também por Mauricéia. E vamos aqui higienizar as nossas mãos, né? Porque estamos aqui numa pandemia e, gente, um cheiro grande no coração de vocês. Tchau. E até a próxima aula. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem